história. A história está sendo contada sem filtro. Hoje é o 5º capítulo e eu convido você a vir comigo nessa viagem. Eu diria que está sendo emocionante para mim, porque você vai fazendo uma retrospectiva na sua vida. E eu só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade de contar essa história que está ainda em construção, né? Eu estou contando coisas que aconteceram na minha vida anos atrás, mas ela está em construção. Então, se você ainda não assistiu o 1º, 2º, 3º e 4º capítulo, eu convido você a assistir. É interessante para você compreender um pouco essa trajetória. E hoje eu vou falar do 5º capítulo. No capítulo anterior, eu falei da minha experiência, do meu encontro, do encontro com Jesus, de algo incrível que aconteceu, aquela vontade, sede gigantesca de ir para o céu. Não que eu não tenha hoje, eu morro de vontade ainda de ir para o céu, mas é que eu fico sem palavras quando eu falo dele, né? Ele é meu tudo, ele é o meu amor. E para iniciar contando essa história, esse capítulo em especial, eu quero dizer para você que vai envolver muita fé, milagres, coisas sobrenaturais aos olhos dos homens, não é muito comum, mas não se assusta. Eu acho que Deus é lindo, Ele é soberano, eu tenho certeza disso. E essa história está sendo contada com o intuito de abençoar a sua vida, de alguma forma te ajudar, te encorajar a ter uma vida de verdade. E eu vou falar da palavra dele, começando falando da palavra dele, que é vida, é esperança. Salmo 42, versículo 11. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que você está assim, tão perturbada dentro de mim? Põe a tua esperança, a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Aleluias! É essa palavra que me mantém de pé. É essa palavra que me salvou de tantas aflições. Quando minha alma estava perturbada, quando minha alma estava aflita, eu pensava, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Eu falei para vocês que no último capítulo que eu narrei, eu estava ali, tinha acabado de chegar numa instituição a qual aquele mundo era novo para mim, era um mundo totalmente assim, diferente daquilo que eu tinha vivido todos os anos da minha vida até a minha conversão. Para que você entenda um pouco, se você acabou de estar assistindo ao 1º capítulo que você assiste esse é o 5º, eu me converti, eu tive meu encontro com Jesus, um encontro no ano de 2008, 1 de junho de 2008. Então teve uma trajetória até chegar o ano de 2009. É aonde eu tenho um impacto com a instituição. E eu quero falar com muito cuidado esse capítulo, narrar para vocês essas experiências as quais eu vivi. Foram dolorosas, teve sim muitas alegrias e experiências incríveis com o Senhor, porque nas nossas fraquezas que Ele se mostra. E eu até falando com os meus filhos antes de começar a gravar esse capítulo, e eu falando com Deus que Jesus, meu amor, não permita que eu venha falar o que não seja com amor. Porque como eu vou falar de algo que foi doloroso, difícil, porque eu cheguei, né, na instituição, estava literalmente apaixonada por aquele mundo, por aquele universo, embora eu louvo a Deus que a minha paixão, que o meu amor, que o meu encontro não foi com a igreja, não foi com a instituição, mas foi com Jesus. Por isso o salmo que eu citei para você fala que Ele é
meu Salvador, Ele é o meu Deus e eu o louvarei, eu o louvo. E graças a Deus por isso. Por que você está dizendo isso, Vanusa? É porque se meu encontro tivesse sido com a instituição, com a religião, com conceitos de homens, eu não estaria agora falando com você. Eu não estaria agora contando a história. E eu louvo a Deus por isso. Porque entre o ano de 2009, eu estava muito animada, fui fazer seminário. Eu estava muito assim, uma sede inexplicável para aprender mais de Jesus. Se você assistiu o capítulo anterior, você vê que eu assisti vários filmes bíblicos, né, que falavam de Jesus, enfim, os profetas. E eu entro no ano de 2009 para fazer seminário, porque eu queria aprender mais, eu precisava aprender mais. Hoje, eu tenho que aprender cada vez mais e mais de Jesus, depois de quase 14 anos. E no ano 2009 eu vou fazer seminário e eu era numa cidade vizinha da qual eu morava, então você podia ir de carro ou de ônibus, mas eu decidi ir de ônibus, que tinha ônibus, acho que até hoje tem, eu não sei, que levam os estudantes, né, de Santa Cruz do Capibaribe para Caruaru para fazer faculdade, vários cursos. E esse ano de 2009 eu entro no ônibus de Seu Nelson, não sei se ainda tem esses ônibus lá de Santa Cruz, eu entro no ônibus de Seu Nelson para ir fazer teologia, seminário em Caruaru. E no dia 9 de fevereiro de 2009 foi aonde uma viravolta acontecia e ia acontecer na minha vida, né? E algo muito forte, muito assim, sem explicação, porque eu ia entrar eu diria que num caminho bem apertado, bem estreito, e que ia me custar muitas lágrimas, sim, muitos sorrisos, mas muitas lágrimas, porque eu ia sentir de perto o preconceito, a rejeição, a discriminação de pessoas que deveriam abraçar, de pessoas que deveriam cuidar. Elas iam me rejeitar pelo simples fato de eu não estar no padrão estabelecido por eles. E foi muito difícil para mim, porque eu estava sendo rejeitada, discriminada, excluída por pessoas as quais eu estava encantada por elas, né? Por aquele ambiente, por aquela instituição. E foi muito difícil para mim, porque nesse dia de 2009, dia 9 de fevereiro, Deus me coloca uma pessoa na minha vida, e essa pessoa chegou de uma maneira muito perturbadora na minha vida, ao ponto que Deus me mostra em visão. Não sei se você acredita, mas essa é a verdade. Eu entro no ônibus para fazer seminário, para ir para Caruaru, e essa pessoa a qual Deus ia colocar na minha vida também estava nesse ônibus, porque ia fazer faculdade também em Caruaru. Eu não conhecia de falar, embora ele fazia parte dessa comunidade, dessa instituição a qual eu estava tendo aqueles primeiros meses de experiência, mas por cuidado Deus não permitiu que nos encontrássemos, não permitiu que nós nos encontrássemos ali naquele período de 9 meses, mais ou menos, da minha caminhada, né, na instituição. Mas nesse dia 9 de fevereiro, ele entra no ônibus, eu estou sentada na primeira fila, né, no primeiro banco do ônibus. Ele entra com colegas de faculdade e vai lá para o fundo. Eu conheci de uma maneira muito superficial, mas não sabia nada sobre esse rapaz. E uma moça da qual estava sentada do meu lado, inclusive essa moça fazia parte também da mesma instituição. Essa moça me fala coisas horríveis, horrorosas a respeito desse rapaz que entrou no ônibus. E ela fala coisas muito assim, muito fortes a respeito dele, porque esse rapaz tinha passado por um processo de separação há 3 meses atrás, e por ele fazer parte dessa instituição, por ele fazer parte desse contexto, haveria toda uma cobrança por
porque ele tinha decidido se separar da esposa, a qual ele era casado e tinha uma filha. E aí a instituição, a comunidade estava sob pressão em cima desse rapaz. Essa moça que estava do meu lado faz críticas absurdas a respeito dele. Fazia 3 meses, né, mais ou menos, que ele estava nesse processo. E essa pessoa, esse rapaz entra, vai lá para o fundo do ônibus e eu fico ouvindo essa moça falar coisas absurdas. E eu não sei te explicar, mas eu vou tentar falar da maneira mais clara e direta para que você possa entender. Se você é uma pessoa de fé, se você é uma pessoa que crê no sobrenatural de Deus, você vai entender o que eu vou te falar. Então, quando essa moça fala coisas absurdas a respeito desse rapaz, que de repente eu olho, o Senhor leva meus olhos a olhar para o fundo desse ônibus, o qual esse rapaz estava lá no fundão, fazendo algumas brincadeiras com as colegas de faculdade. E o Senhor me deu uma visão, naquela hora, uma visão literal mesmo. E disse: minha filha, ele está entrando por uma porta de destruição. E eu via claramente uma porta escura, preta, muito escura. E ele no meio para entrar nessa porta. E ele disse, Deus disse: minha filha, ele está entrando por uma porta de destruição, da qual eu já tirei você. E eu vou usar a sua vida, minha filha, para tirar ele de lá. Porque eu quero protegê-lo, né? E ali foi muito difícil para mim ver aquilo, porque era a primeira experiência de uma maneira sobrenatural e tão forte que eu estava tendo com o Senhor depois da 9 meses após a minha conversão. E eu fiquei muito chocada com aquela imagem, com aquilo que eu vi, porque eu via como se eu tivesse enxergado todas as aflições, tudo aquilo que aquele rapaz estava passando. Eu tivesse enxergado, Deus tinha me mostrado, ninguém tinha me falado a respeito dele, eu não conhecia a pessoa dele, a história dele, sabia que ele era apenas filho de um dos dirigentes da instituição a qual eu fazia parte, e eu sabia a história de uma maneira superficial, ponto. No mês de dezembro, tinha ficado sabendo que ele tinha se separado da esposa, a qual depois eu fiquei sabendo que eles já tinham se separado dentro de casa, fazia já algum tempo, não sei exatamente quanto tempo. E no mês de dezembro ele decidiu sair de casa e tornar pública essa separação. E quando ele tornou público essa separação, uma irmã chamada de Nalva, não vou citar o nome dela, ela chegou perto de mim no mês de dezembro e disse: minha irmã, eu queria que você orasse comigo porque fulano se separou e o pai dele está muito triste por isso. Vamos orar por ele, por a esposa dele, para que esse casamento venha a ser restituído. Eu disse: claro, minha irmã, vamos sim, porque eu fazia parte do grupo das mulheres de idade mais avançada, quando eu me converti nessa instituição. Eu ficava no grupo delas, das auxiliadoras, né, das mulherzinhas do cocó, de oração. Eu gostava de ficar perto dela. E essa irmã, Nalva, que eu dava muito carona a ela, para a casa dela, ela tinha essa liberdade de chegar para mim e falar isso. E ela chegou para mim e me disse: Vanusa, vamos orar, minha irmã, por ele, para que o pai dele não fique tão triste. Eu disse: vamos. E me ajoelhei junto com Nalva, orei para que Deus restituísse o casamento desse rapaz junto com a esposa e a filha. Enfim, orei. Se passaram 3 meses e nesse dia, 9 de fevereiro, o que é que acontece? Deus me dá essa visão. E aquilo foi muito assustador para mim, muito assustador. Eu confesso para vocês que eu passei uma semana sem conseguir dormir, porque eu não conseguia dormir, eu não parava de orar por esse rapaz, porque Deus não permitia que eu dormisse, era uma loucura. Mas houve uma confusão muito grande dentro de mim, porque eu disse: isso não é de Deus, isso é do diabo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque se você assistiu os primeiros capítulos, no qual eu narrei uma experiência minha antes da minha conversão, eu tenho um histórico nessa cidade de uma perseguição, de rejeição, de discriminação, de alguém pegar sempre no meu pé. Então, quando eu vi esse rapaz diante de mim e que Deus me colocava essa missão, eu disse: Senhor, isso não pode ser o Senhor, eu vou me massacrar. Porque eu tinha visto que eu ia ser acusada de muitas coisas. Deus tinha me mostrado. E eu não casava dentro da minha cabeça que aquilo poderia ser de Deus. Não casava, aquilo não podia ser de Deus. Deus não ia colocar essa confusão
para mim. E foi muito difícil para mim, eu confesso que eu chorei muito, eu perdi 4 quilos em uma semana, porque esse rapaz não sabia o que estava acontecendo, tá? Deus me dá a visão, eu vejo tudo aquilo, eu observo o que está acontecendo, eu volto no ônibus já assustada, começo a orar, no outro dia seguinte eu não quis ir no mesmo ônibus, porque esse Nelson tinha 3 ônibus na época, e eu lembro que eu fui em outro ônibus já para não encontrar esse rapaz, porque eu fiquei assustada com aquilo que eu tinha visto. E eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a orar e chorar, e disse, isso não é de Deus, isso é do diabo, porque eu estava num momento maravilhoso da minha vida, apaixonada por Jesus, eu não conseguia entender que aquilo seria de Deus para a minha vida. E foi muito difícil, até eu orar muito, chorar muito, noite sem dormir, porque eu disse, Senhor, eu não quero desobedecer, eu não quero fazer nada que não venha a ser de Ti para a minha vida. E o Senhor sabe da minha história, o Senhor sabe toda a minha trajetória, o Senhor não vai colocar um homem na minha vida recém-separado. O Senhor sabe que as pessoas vão me acusar, o Senhor sabe que vão me acusar, Senhor, então não deixe isso acontecer. E orei muito, chorei muito, vou tentar encurtar um pouquinho a história, porque é muita coisa. E aí eu orava muito por esse rapaz, orava por ele. E assim, meu coração não descansava enquanto eu não orasse por ele. Ele não sabia do que estava acontecendo. Até chegar às nossas primeiras conversas, não foi por telefone nem por WhatsApp, porque na época não tinha. Foi por torpedo, né, por mensagens, porque o motorista do ônibus tinha os telefones de todo mundo, dos alunos, das pessoas que iam estudar em Caruaru, e o telefone desse rapaz estava lá, e foi através desse contato aí que conseguimos o telefone, e eu comecei a mandar mensagem para ele, dizendo a ele que ele não desistisse, que o Senhor estava com ele. E as primeiras mensagens que eu enviei para esse rapaz, eu não me identifiquei. Ele não sabia se era um homem ou se era uma mulher. Eu apenas falava de Jesus para ele, porque meu coração queimava para falar de Jesus para ele, porque era o que Deus estava me direcionando. E até nessas conversas, até eu me identificar, e aí começar nossa conversa mesmo, ele sabendo quem eu era, e o nosso primeiro encontro, né? Nosso primeiro encontro pessoalmente. E aí quando nos encontramos pessoalmente, esse homem ia entrar na minha vida. E foi muito difícil, porque eu não tinha dúvida nenhuma que tinha sido Deus que tinha colocado, mas eu não tinha noção do que eu enfrentaria. Eu não tinha noção. Embora uma semana de choro, sem dormir, de muitas lágrimas, Deus já tivesse me preparado, Ele tivesse me mostrado. E aí conversamos, quando eu converso com esse rapaz, pela primeira vez pessoalmente, e no decorrer dessas conversas, eu percebi que ele tinha aversão de Deus, né? Porque ele estava muito machucado pela instituição, pela religião e por tudo aquilo, e ele ficou com a aversão de Deus, ele não queria ouvir falar de Deus. E eu, aquela pessoa apaixonada que dava 10 palavras e 11 era Jesus. E foi uma contradição muito grande. E aí começou um dos meus maiores desafios, que hoje me faz estar aqui hoje contando essa história para você. Uau! Porque você já pensou, Deus te dá uma visão, Deus te mostra o que você deve fazer e você vai ser chamada de investida do diabo. Foi o que chamavam comigo. Porque quando a família desse rapaz descobriu que havia essa aproximação entre eu e ele, o massacre começou sobre a minha pessoa de uma maneira totalmente gratuita, porque eu não tinha feito nada. Mas só que eu, na minha cabeça, na minha compreensão, eu disse, eu estou na verdade. Se Jesus pediu para que eu fizesse, vai dar tudo certo, está tudo bem. Na minha inocência, eu imaginava que quando eu chegasse para conversar com o pai desse rapaz e com a família, eles iam entender que era Deus agindo. Porque essas pessoas se dizem de Deus. Então, na minha cabeça era muito simples, né? Sim, sim, não, não. E quem é de Deus não pode brincar com a palavra de Deus. Então eu disse, não, eles vão entender, claro que eles vão perceber que foi Deus que me colocou na vida desse rapaz. Mas não foi bem assim que funcionou. Esse rapaz estava muito perdido. Na época, ele estava bebendo todos os dias, né? Ele bebia todos os dias, porque tinha saído de um casamento no
qual ele entendia que não tinha dado certo, então ele bebia todos os dias, ele estava muito perdido e eu estava literalmente apaixonada por Jesus. Olha a loucura, e aí Deus me coloca isso nas minhas mãos. E antes que começasse realmente esse relacionamento a caminhar, né, a realmente ficar um relacionamento sério, chegou o retiro espiritual e eu lembro que eu estava sentindo, sabe, é um acampamento, o lugar que tem esse retiro, eu senti todo aquele acampamento nas minhas costas. Eu disse, eles vão me matar, essas pessoas vão me matar. Eu sentia uma opressão sobrenatural sobre a minha vida. E eu era apenas uma nova convertida, com 9 meses de conversão. E eu disse, meu Deus, essas pessoas vão me massacrar. E eu lembro que minha filha Yasmin, lembra que eu disse que no primeiro capítulo tem Yasmin já, e Yasmin era pequenininha, eu estava pegando na mão dela. E quando eu cheguei naquele acampamento, um dos dias do retiro, era mês de carnaval, acho que era mês de março, se eu não me engano, que isso foi 9 de fevereiro, esse encontro, e quando começou a nossa aproximação, chegou mais ou menos, eu acho que foi final de fevereiro ou foi início de março, mais ou menos. E aí eu tô lá na terça-feira, né, de carnaval, nesse retiro, e sentindo toda essa opressão, já tinha tido o primeiro contato, as primeiras conversas com esse rapaz, e eu sentia literalmente aquelas pessoas me massacrando. E eu peguei na mão de Yasmin, da minha filha, e disse, eu vou embora daqui, eles vão me matar. E eu lembro que minha cunhada, né, Dilma, a esposa do meu irmão, chegou perto de mim naquele momento, e ela era nova convertida, que assim, depois de mim, junto com meu irmão, e disse, cunhada, eu tô com pena de você. Você não tem noção do que você vai enfrentar. E ela estava também ali sem entender, né, porque a visão, tudo que estava vivendo aquela experiência era eu. E eu lembro que eu peguei e disse, meu Deus, eu vou embora daqui, peguei minha filha, peguei a chave do carro para ir embora. E quando eu vou embora, eu chego perto do carro, eu disse, eu não vou, meu Senhor. Eu vou voltar e vou entrar aí dentro desse templo. Eu só saio daí quando o Senhor falar comigo. O Senhor conhece a filha que tem. O Senhor sabe que eu tenho tudo, menos medo. Eu não sou uma mulher medrosa. Eu sou determinada, corajosa. E se o Senhor disser a mim que é para pular no fogo, eu pulo. Agora eu preciso de uma palavra direta e clara do Senhor. Ele já tinha falado de várias maneiras comigo. Deus já tinha falado. Mas eu precisava de algo mais real. De algo mais real, de algo que pudesse tocar, porque senão eu não ia suportar. E eu entrei nesse templo, junto com Yasmin, com minha pequena, fiquei mais ou menos perto do fim do púlpito, e estava no meio, o fio estava mais perto do fim, do final da saída. E o pastor começou a ministrar, e aí Deus começou a ministrar o meu coração. E nesse culto eu tive uma experiência que eu diria a vocês que foi uma das mais incríveis que eu vivi. Eu não sei se você vai crer, mas isso foi real. E Deus enviou um anjo ali no meio daquela multidão. E esse anjo chegou e me abraçou. E chegou no meu ouvido e disse, você pediu para Deus vir aqui falar com você. E Ele mandou te dizer que não temas, que siga em frente, que foi Ele que me colocou neste lugar. Se Deus é contigo, a quem você vai temer, Vanusa? E ainda o anjo disse mais, do seu passado eu vou fazer uma grande história. Não temas, siga em frente. O anjo me abraçou, falou e foi embora. E a partir daí começou minha trajetória dentro, né, dessa família, dessa instituição e do massacre qual eu ia viver. Eu vou tentar amenizar um pouco a história, que a história é longa, mas nesse capítulo eu quero dizer para vocês que meu encontro com esse rapaz foi um encontro muito verdadeiro, muito bonito, muito puro. Eu vivi uma linda história de amor com esse rapaz, o qual eu tenho um fruto, que foi meu filho, meu milagre, que eu vou contar em vocês em outro capítulo. Porque se você assistir os outros capítulos, você vai perceber que eu não podia ter mais filho. Eu tinha feito laqueadura, então eu não podia ter mais filhos, né? Então, depois eu vou falar a questão de Ramsés, mas não vou falar agora do meu filho. O que é que eu quero dizer para vocês? Quando essa história inicia,
eu ia sentir na pele a rejeição, o preconceito, a discriminação da religião, dos religiosos. Eu diria que eles conheciam tudo, menos Jesus. E foi muito difícil para mim, porque para pensar, eu tive uma experiência com Jesus. Jesus me dá em visão, um anjo vem, me abraça, fala comigo. E eu era chamada como investida do diabo. É assim que me chamavam. Eu ia para a igreja, porque eu me senti muito livre, porque eu estava muito convicta da verdade. Então não tinha para que eu me assustar. Então eu ia, quando eu chegava na igreja, que eu sentava, tinha pessoas ao meu lado que se retiravam para não ficar perto de mim, como se eu fosse uma mulher leprosa que ia contaminar o ambiente ou quem estivesse perto de mim. E aquilo era muito difícil, muito doloroso, porque eu disse, Senhor, tu faz apenas a tua vontade. E assim, começou essa perseguição, né? A mãe desse rapaz começou a acusar-me de adultério e eu não tinha feito isso. Eu sabia como tinha começado esse relacionamento, isso em cima de fé, de oração, e a mãe desse rapaz começa a me acusar de adultério. Eles convocam uma disciplina, uma assembleia para me disciplinar, no qual eu passo mais de 4 anos disciplinada. É uma longa história. Para você que não entende instituição, não te assusta, porque eu estou aqui para dizer para você que mesmo que todo mundo diga que você vai morrer, que você é do diabo, se você tiver a marca de Cristo Jesus, você chega do outro lado. Se eu estou aqui hoje, contando essa história para você, é porque Jesus é o meu amor. É porque Ele guardou o meu coração. Ele me guardou. E é por isso que eu tenho tanta alegria em compartilhar com você essa história. E essa história inicia e começa a discriminação, né, o preconceito, a rejeição. E ainda para terminar de enfeitar o bolo, esse rapaz, o qual, né, estávamos namorando, esse rapaz estava muito perdido, muito perdido em sua vida, nas suas emoções, na sua trajetória, né? E era muito difícil para ele, porque era o pai dele, era a mãe dele, a família que ele amava. E ao mesmo tempo ele tem encontrado uma mulher que também ele amava. E agora, como é que faz isso? E ele, com a versão de Deus, bebendo todos os dias, encontrou uma mulher crente, cheia de Deus, e que a família dele rejeitava. E agora, como é que a gente resolve essa confusão? E não foi fácil. E não foi fácil. Foi muito difícil. Muito difícil, embora o nosso amor fosse uma coisa sólida, muito bonita. Eu não tenho, assim, crise nenhuma em falar sobre isso. Porque nos próximos capítulos você vai entender, né? Porque houve divórcio, enfim, é muita história. Mas eu não quero falar sobre isso agora, acompanha aí. Porque hoje eu não estou mais casada com esse rapaz. E para mim foi uma das coisas mais difíceis da minha mente, do meu coração, quando chegou o momento de toda essa ruptura, né? Que é lá na frente, tem muita história pela frente ainda. Que aí nem contei a história do milagre, que é o meu filho Ramsés. E quando chegou essa ruptura, uma das coisas mais difíceis para mim foi a minha fé. Eu disse, agora Jesus, como assim? O Senhor me coloca nessa família, eu fui massacrada, fui acusada de adultério, fui acusada de ser investida do diabo, de ser a pessoa que me mandará tudo. Como assim? E foi muito difícil. Mas a vida foi seguindo, eu tinha uma independência financeira. Se você estiver acompanhando a minha trajetória na história, você vai ver que eu era independente, já tinha o meu salão, já tinha independência financeira, meu salão ia muito bem, obrigada. E assim, eu era uma pessoa muito segura, né, da minha vida, das minhas convicções, sempre tive o pé no chão e muito segura, embora eu tivesse essa rejeição da família, de toda a instituição, porque não foi apenas da família do rapaz, a instituição toda, ele está falando de uma instituição de quase 1000 pessoas, é uma quantidade bem considerável. Então, se você assistir os primeiros capítulos, você perceber que isso foi a cereja do bolo na minha vida, porque eu já vi uma trajetória de discriminação, de ser acusado de coisas que eu não cometia. Aí eu já tinha passado por um massacre desde que eu tinha meus 11 anos de idade. Ponto. Quando eu me converto, eu digo, eu cheguei no céu. Aí estou feliz da vida, pensei, as pessoas vão me esquecer, eu estou feliz, vou viver aqui, eu e minha filha, estou feliz da vida.
Aí eu entro nessa história, nesse desafio, e aonde eu imaginei que eu fosse ser acolhida e amada, e estava segura, eu comecei a sentir na pele o maior massacre da minha vida, e quase que me matou. Mas graças a Deus que não me matou, me fortaleceu. Por isso que eu falei para você da experiência do anjo, né? Porque o anjo do Senhor disse no meu ouvido, do seu passado, eu vou fazer uma grande história. E é sobre essa história que eu estou compartilhando com você. É sobre essa história que eu estou compartilhando. E aí esse relacionamento começa a ficar sério, ficamos noivos, ninguém da família dele foi para o noivado. E a história começa, pouco tempo depois vem o casamento. E eu vou falar desse casamento, como aconteceu esse casamento, porque ninguém queria celebrar nosso casamento. E aí depois vem um sonho para vir o nosso milagre, que era o nosso filho. Então, eu vou parar por aqui nesse capítulo. Eu vou parar porque já mexeu muito com as minhas emoções falar de tudo isso, porque eu quero que você entenda uma coisa desse capítulo. A mensagem desse capítulo é uma coisa. Mesmo que chame você de investida do diabo, se você tiver a marca dele, se você estiver ele na tua vida, erga sua cabeça e siga em frente. E tenha certeza que você chega do outro lado. Porque eu sei o que é sentir maldade de pessoas que deveriam amar. Eu sei o que é sentir na pele o preconceito e a agressão da religião. Mas também eu sei dizer para você que eu sei o que é viver Jesus, que é acreditar nesse amor puro, nesse evangelho que me sustenta, E só para você ficar um pouquinho mais curioso para o próximo capítulo, a família realmente fez tudo e mais um pouco, né? É muita coisa para acabar essa história, mas a história ia ficando cada vez mais forte. O pai desse rapaz, o qual ia ser meu marido futuramente, chegou para ele e disse: meu filho, você não entende que esse casamento não é de Deus, que não pode ser de Deus, porque essa mulher não pode dar um fruto. Porque chegaram para o pai desse rapaz, falaram que eu não podia ter mais filhos, realmente eu não podia, porque eu tinha minhas trompas cortadas, tinha feito laqueadura. E o pai deste rapaz chega para ele e diz: não pode ser de Deus, meu filho, porque ela não pode dar um fruto, ela não pode dar um filho, é do diabo. Só que eu tenho a coisa mais linda do mundo, o sorriso de Jesus para mim, que é Ramsés. E no próximo capítulo eu vou falar para vocês como aconteceu esse casamento, como foi nossa experiência de mudar para o Espírito Santo, para outro estado. Tem muita história pela frente. Muita história pela frente. Então eu convido você a ficar comigo nessa história. Eu acho que você vai gostar. Então compartilha esse vídeo, esse capítulo com todo mundo. Os outros também assistem. Deixa o teu like, porque quando você deixa o teu like, o YouTube leva para mais pessoas. Compartilha, se inscreve no canal. Deixa eu compartilhar essa história com você. Eu tenho certeza que ela vai acrescentar na tua vida, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo capítulo, sexto capítulo, em breve. Beijo!